Quando o homem não sabe para que porto ele está rumando, não importa o lado que sopra o vento. Essas palavras foram ditas por um filósofo romano lá no 1º século. E elas são interessantes porque elas ilustram para nós uma verdade bem óbvia. Para a vida ter rumo, você precisa ter alvos. Quais são os seus alvos? Você que serve a Jeová há décadas, talvez você que esteja nos visitando hoje pelas primeiras vezes, quais são os seus alvos? Ter alvos na vida é algo natural, porque a gente entende que ter alvo dá objetivo na vida. Eclesiastes, o capítulo 2, o versículo 24, diz que quando a gente alcança algo que a gente estabeleceu como objetivo, dá satisfação, alegria. Então vem de Deus, é uma dádiva de Deus. Trabalhar por algo, alcançar e sentir satisfação, alegria, felicidade, né? Agora, na questão dos alvos, da escolha dos nossos alvos, tem algo que é determinante, que é onde nós vamos apoiar os nossos alvos. São os nossos valores, aquilo que a gente acredita que tem importância para nós, que nós priorizamos. E aí, na escolha dos valores, tem um conselho da Bíblia que encaixa perfeitamente, é muito bom. Queria considerar junto com vocês a carta inspirada aos Filipenses, o capítulo 1 e o versículo 10. Se você encontrou, nós vamos ler só a primeira parte aí de Filipenses, do capítulo 1, versículo 10. Diz assim, que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes. Então, olha, na hora de escolher os nossos alvos e saber aonde vamos apoiá-los, esse conselho encaixa perfeitamente. Aonde estamos apoiando os nossos alvos? Quando a gente fala em apoiar, para ilustrar esse ponto aqui, nós podemos até fazer uma comparação. Imagine que você tem uma escada e que você deseja galgar ali os degraus para alcançar algo. Você apoiaria essa sua escada num terreno que esteja escorregadio? Ou numa parede que está caindo? Jamais você faria isso, né? Por que não? Você corre o risco de cair, se machucar, quebrar a cara, se esborrachar, né? Então veja, quando você vai usar a sua escada, você se certifica de que o apoio ali está sólido, firme, para que não aconteça de você ficar desapontado, se machucar. Então, na escolha dos valores, é muito importante que nós saibamos aplicar o conselho da Bíblia, nos certificarmos de que aquilo que nós determinamos como coisas que valem a pena para nós, tem real valor. Porque, do contrário, também é verdade. Se nós prezarmos coisas que não têm real valor e estabelecermos alvos nesse sentido, com certeza vamos ficar desapontados, frustrados. Corremos o risco, por assim dizer, como que quebrar a cara. Então é bom analisar nossos valores e ver que direção, que rumo que Ele está dando na nossa vida, os valores que nós escolhemos. E a ideia dessa palestra é justamente isso. Nós vamos aqui juntos hoje, essa noite, analisar duas fontes de valores que estão aí disponíveis para todos. E a ideia é destacar a superioridade de uma sobre a outra. Então vamos fazer isso a partir de agora. Vamos analisar então a primeira fonte de valores, que as pessoas prezam bastante aí. A maioria das pessoas hoje refletem os valores do mundo. Então essa é a primeira fonte de valores que nós vamos considerar. Vamos destacar aqui pelo menos 3 coisas que o mundo valoriza muito. Riqueza. Nós vamos também falar sobre fama, destaque, e recreação excessiva. Então vamos começar aí falando da riqueza, né? Então muitos dão grande valor à riqueza. Entenda bem, a pessoa ser rica não tem pecado nenhum nisso, né? Às vezes alguns nascem assim. O que nós vamos salientar aqui é o esforço, a vida da pessoa só girar em torno disso. Então é nesse sentido que nós estamos querendo dizer aqui, salientar esse valor. Porque alguns, quando valorizam demais isso, respiram isso na sua vida. Os seus alvos são sempre nesse sentido.
Aí a pessoa está sempre buscando o melhor salário, o melhor emprego, sempre correndo atrás de fazer investimentos vantajosos, né? A vida da pessoa gira em torno disso. Isso pode ser muito frustrante, desapontador. É aquele terreno escorregadio, sabe aquela parede rachada? Muitos sentiram isso em suas vidas. Quer ver? Vê se você já viu acontecer com alguém o que diz aqui em Provérbios, o capítulo 23. E aí nós vamos ler juntos. Os versículos 4 e 5. Vê se você já viu isso aqui acontecendo na vida de alguém que corre atrás das riquezas. Diz aí, ó. Não se esgote para obter riquezas. Pare, mostre entendimento. Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. Você já viu isso aqui acontecer na vida de alguém? Dos bens materiais, do dinheiro da pessoa bater asas, da pessoa perder tudo? Talvez você conheça alguém que aconteceu isso, ou já ouviu falar, viu na televisão. É muito comum isso aqui acontecer. Só para ilustrar esse fato, já faz tempo já, mas quando eu preparei esse discurso estava super atual, mas cabe aqui ainda. No ano de 2008 teve aquela crise famosa nos Estados Unidos em que estourou uma bolha imobiliária, você lembra disso? Os mais velhos lembram, depois os mais jovens podem pesquisar. Então o que aconteceu quando estourou aquela bolha? As pessoas correram atrás da liquidez, de sacar o dinheiro que estava lá investido em Wall Street, na bolsa, não é assim? Qual não foi a surpresa delas quando elas foram sacar o dinheiro? Muitas, milhões delas, que o dinheiro não estava lá, tinha batido asas. Provérbios 23, 4 e 5. Um cidadão americano chamado Bernard Madoff, ele vitimou 3 milhões de pessoas americanas e outros ali, em 50 bilhões de dólares, uma das maiores pirâmides financeiras da história. Então a pessoa entrava de manhã, lá estava bonito o saldo dela no computador, né? No outro dia não tinha mais nada. Percebe quanto é frustrante a pessoa confiar nas riquezas, se empenhar por isso? Pode perder tudo do dia para a noite. Aí alguém talvez diga, mas todo mundo sabe que investir dinheiro no mercado financeiro é arriscado, é normal, isso aí é do mercado. Eu invisto em imóveis, terra. Será que isso também não pode ser frustrante e desapontador? Vai falar isso para quem talvez construiu uma casa num bairro nobre, bonito, mas depois foi tomado pela violência, pelas drogas, perde o valor. Vai falar isso para quem tem que lidar com um terremoto, que às vezes a destruição é tão grande que nem o terreno onde fica a casa da pessoa, a pessoa não encontra mais. Então percebe como confiar nos bens materiais, na riqueza, pode ser frustrante, desapontador? Sem falar que também muitas vezes desenvolve características na personalidade da pessoa, a busca pela riqueza, que prejudica, deixa a pessoa, por assim dizer, feia aos olhos de Deus. Muitos desenvolvem desonestidade, a ganância. É o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Muitos se traspassam com dores, se afastam de Deus por causa disso. Sem mencionar também que dinheiro não dá vida eterna para ninguém. Ou você conhece alguém que tem seus 200, 300 anos de idade porque é rico? Não tem, né? Jesus chamou a atenção disso, que trabalhar, se empenhar por alvos de ficar rico, que é uma ilusão, como diz lá em Lucas, o capítulo 12, os versículos 15 e 21. Ele contou uma ilustração de um homem que estava só acumulando. Aí na ilustração Jesus conta, Deus iria reclamar a vida dele, no sentido que ele iria morrer aquela noite. De que adiantaria ele ser rico, ter vários bens, aumentar os seus celeiros? Então, esse é o primeiro valor que nós destacamos aqui. Viram como que ele pode ser frustrante, desapontador? Quer ver um segundo? Fama e destaque. Então, muitos valorizam bastante a fama e o destaque. E aí a vida dessas pessoas é em torno de buscar reconhecimento. Talvez ali adquirindo educação superior, ou desenvolvendo talentos e habilidades exclusivos, né? É claro que nós sabemos que não tem pecado nenhum também a pessoa fazer ali os seus alvos acadêmicos para conseguir uma profissão, trabalhar, conseguir o sustento. Mas, de novo, estamos falando sobre a pessoa girar a vida em torno disso. Priorizar a todo custo o ensino secular. Então,
esse ensino superior, que as pessoas valorizam tanto aí fora, ele incentiva as pessoas a aprender aos olhos daqueles que são sábios no mundo. E aí você compara a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, é tão vazia. Pode conversar com aqueles que estudam e que se empenham nos estudos seculares. Ela vai falar para você. Ela aprende lá que a nossa existência, ela surgiu de uma explosão, de um acaso. Que por isso que nós estamos aqui. Que evoluímos de animais. Ela vai falar para você que os valores que são ensinados lá não são bons. Também. A gente sabe que a gente aprende a profissão, tem muita coisa boa, mas não raro alguns reclamam que estão ali enfronhados, que os valores que são ensinados lá tornam uma pessoa egoísta, presunçosa. Porque lá nesse ensino superior, você é incentivado a ser o melhor, chegar na frente. Não fique para trás. Conversando com uma irmã, certa ocasião, sobre o ensino superior, ela disse que eles são treinados para não pedir desculpa. Se você errar, você tem que dar um jeitinho na coisa aqui, mas não pede desculpa. Isso é sinal de fraqueza. Então vai vendo como é que funciona a sabedoria do mundo, né? E desenvolve características ruins também na personalidade. Veja se não acontece isso daqui, Gálatas 5:26. Aí diz assim, não nos tornemos presunçosos, atiçando competição uns contra os outros, invejando uns aos outros. Não é raro a pessoa que está sempre enfronhada ali nos ensinos superiores, ela se achar que ela é superior mesmo, que tudo que ela faz melhor que o outro. Então, é isso, é em torno disso que giram os alvos daqueles que querem fama, destaque. Você vê muito isso aqui em quem busca fama no esporte, né? Entre os artistas, não é verdade? Querer ser melhor, competição, inveja, chegar na frente do outro, é muito comum isso aqui. Então, desenvolve esse tipo de característica na pessoa. Então, é um valor também frustrante. Também podemos mencionar que ser famoso não dá vida eterna para ninguém. Ou você conhece alguém que tem seus 200, 300 anos porque é famoso? Não tem, né? E a fama é passageira, né? A Bíblia diz lá, em Eclesiastes 2,16, que a fama é passageira. Quer ver? Vamos fazer um teste. Se eu perguntar aqui para vocês, quem foi que ganhou a maratona na última Olimpíada? É o principal prêmio ali das Olimpíadas, a medalha de ouro, né? Na maratona masculina. Você lembra? A gente não lembra mais, já esquecemos. Faz 2 anos só. Só para não ficar sem a informação, né, foi um etíope chamado Emirato Tolá. Mas a gente não lembra. Ele foi o campeão da maratona. Já. Alguém talvez diga assim, mas eu não sou muito ligado em esportes. Mas e se eu perguntar quem ganhou 2 anos atrás o Prêmio Nobel da Paz? Será que a gente lembra? A gente já esqueceu também. Um dos principais prêmios que a humanidade preza foi uma iraniana de nome Mohammed, que trabalhou bastante pelos trabalhos humanitários. Então a gente já esqueceu. Percebe? A fama é passageira e não dá vida para ninguém. Então, outro valor que o mundo preza bastante, mas que é passageiro. Frustrante, né? Um terceiro. Vamos falar agora da recreação excessiva. Perceba bem, né? Não vamos falar mal da recreação. A recreação é super importante, é gostoso se recrear, né? Tem o seu devido lugar, né? Nós trabalhamos, tiramos aqueles períodos de férias, né? Dá ânimo, renova as energias. É importante tirar um tempo para se recrear, né? Mas o que a gente quer destacar aqui é que o mundo valoriza bastante a recreação excessiva. E isso mostra que as pessoas aí fora, elas não têm uma esperança na vida, no futuro, não sabe que rumo estão tomando, então não importa o lado que sopra o vento. Não é assim? 1 Coríntios 15:32, Paulo cita Isaías, né? Capítulo 22, ele diz lá que nos dias dele, assim como lá nos dias do profeta Isaías, muitos estavam vivendo naquele espírito, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não tinham esperança para um futuro. Então, agiam dessa forma, né?
só buscando recreação. Na busca da recreação excessiva, muitos agem como se não tivessem de prestar conta da maneira como usam a sua vida. Não é incomum nós vermos as pessoas envolvidas na recreação arriscando suas vidas. Esportes radicais. Como que será que Deus encara isso, né? Não é difícil de saber. E quando a pessoa vive só para a busca de prazeres, ela acaba sentindo um grande vazio, em todos os sentidos. No sentido emocional, físico, a pessoa chega de um passeio e já está pensando no outro, não está satisfeita, né? Um vazio no bolso também, porque requer recursos para estar sempre passeando, né? Vivendo nos prazeres. Então, também é um valor que as pessoas prezam bastante, desapontador, frustrante, não dá satisfação permanente, não dá vida eterna. Então está aí, 3 coisas que as pessoas valorizam bastante, prezam muito aí no mundo, e que nós vimos que é bastante desapontador, frustrante, não traz alegria permanente. Vamos analisar agora juntos a outra fonte de valores que está disponível para todo mundo? Os valores da Bíblia, que nós vamos salientar aqui agora. E vamos falar sobre a superioridade dos valores da Bíblia. Abra agora no Salmo número 63, no versículo 3, e veja comigo o principal valor que a Bíblia ensina. A coisa mais importante que um ser humano pode se empenhar na vida, a gente vai identificar aqui ao ler esse Salmo de Davi, o Salmo de número 63. E aí nós vamos ver juntos o verso 3. Você achou aí? Diz assim, ó. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso meus lábios te glorificarão. Você identificou aí qual que é o principal valor pelo qual o ser humano pode se empenhar? Davi sabia qual era. O amor leal de Deus. É a coisa mais importante pelo qual um ser humano pode se empenhar. A amizade, o relacionamento com Deus. Quem se empenhar por isso jamais ficará desapontado. Nunca ficará desapontado. Porque Jeová não falha com ninguém. Quando ele tem um amor leal pela pessoa, veja, no caso de Davi, ele sucumbiu diante de uma dificuldade muito grande, que é a morte. A morte o derrotou. Mas e daí? Acabou para Davi? Não. Por que que não? Por causa do amor leal de Jeová. Quem se empenha na amizade com Jeová, nem a morte poderá derrotar a pessoa. Nunca você ficará frustrado de se apoiar em Deus. Então Davi fez certo, ele vai voltar a viver, porque ele prezava a amizade com Jeová. Esse valor tão importante que um ser humano pode se empenhar. Aí talvez você que esteja nos visitando, esteja pensando assim, mas é isso aí que eu quero para mim. Então quais são os alvos para me apoiar nisso? Vamos destacar aqui pelo menos 4. O primeiro é absorver conhecimento de Jeová e dos seus propósitos, adquirindo sabedoria, entendimento que procedem dele. Então, se você ainda não está estudando a Bíblia, indo fundo em conhecer bem a Deus, você pode pedir ainda hoje para uma testemunha de Jeová aqui, um estudo da Bíblia, que daí você vai conhecer melhor a pessoa de Jeová, a personalidade dele, e você vai desenvolver amizade com ele. Um segundo alvo que você pode apoiar nessa amizade com Deus é fazer a vontade de Jeová. Depois que você aprendeu, colocar em prática, né, a vontade de Jeová. Um terceiro, obedecer às leis e aos mandamentos de Deus. Então, à medida que você vai se desenvolvendo na amizade com Jeová, você vai aprendendo o que Jeová gosta, o que ele não gosta, o que ele espera que você faça, para manter a amizade forte, a chegada com ele, né? Então a Bíblia está repleta de princípios, algumas leis, em que nós podemos conhecê-las, e isso vai fortalecer a nossa amizade com Jeová. Nós vamos ficar firmes no amor leal de Jeová por isso. Nesse instante aqui, nós estamos obedecendo o mandamento de Jeová, estamos assistindo uma reunião congregacional. Talvez amanhã você vai tirar o tempo para pregar. Você está obedecendo o mandamento de Deus. Isso vai fortalecendo a amizade com Jeová. E você que está se chegando à organização, certamente você vai querer ir nessa direção. Um quarto alvo que você pode ter para fortalecer a amizade com Jeová: cultivar qualidades que agradam a Deus.
A Bíblia mostra muitas dessas qualidades, né? Que Jeová gosta de ver num ser humano. Por exemplo, Jeová gosta de pessoas amorosas, de autodomínio, alegres. Jeová gosta de pessoas pacíficas, de fé, pacientes, benignas, bondosas. Jeová gosta de pessoas humildes, diz Miqueias 6:8, modestas, não daquelas que querem aparecer a todo custo, seja num evento ou numa rede social, né? Jeová gosta de pessoas humildes. Esse tipo de pessoa que ele gosta de desenvolver amizade. Está vendo? Esses 4 alvos são bem importantes para a gente se apoiar na amizade com Jeová. E quem fizer isso, nunca vai ficar desapontado. Você nunca vai ouvir alguém dizer assim, eu confiei em Deus, ele me desapontou. Jamais. Esse é o principal valor que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia tem muitos outros valores que nós podemos trabalhar em cima deles, que vão fazer a nossa vida melhor, que dá satisfação duradoura. Vamos falar de mais alguns? Por exemplo, nós vimos que as pessoas prezam bastante acumular bens materiais, né? Veja como a Bíblia vai na direção contrária. 1 Timóteo capítulo 6. Abra aí e vamos ver aqui o valor que a Bíblia ensina. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, os versículos 17 ao 19. Então aí diz assim, ó: dê instruções aos que são ricos no mundo atual, que eles não sejam arrogantes, que não baseiem a sua esperança nas riquezas incertas, mas em Deus, que nos proporciona ricamente todas as coisas que nos dão satisfação. Diga-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos, prontos para partilhar, armazenando um tesouro para si, um bom alicerce para o futuro. Fazendo isso, eles se apegarão firmemente à verdadeira vida. Qual é o valor que ensinou aqui? É dividir com o outro. Generosidade, falou aqui. As pessoas aí querem acumular, a gente divide. Então nós damos dos nossos recursos, dos nossos bens, do nosso tempo pelo próximo. Quando a gente sabe que alguém está precisando, a gente ajuda. A gente prega as boas novas do reino para as pessoas. Então nós estamos dividindo, compartilhando aquilo que nós temos. Olha que valor valiosíssimo. Você nunca vai ficar desapontado. Isso dá vida eterna. Ser generoso, compartilhar, agrada a Deus. Você viu aí no 19? O que diz que vai resultar? A verdadeira vida. Ser generoso dá vida eterna. Diferente de ficar rico no mundo, né? Está vendo? Um outro valor que a Bíblia ensina, um outro valor espiritual. Ter um bom nome para com Deus. Eclesiastes 7:1 incentiva isso. Então as pessoas buscam fama, destaque para si. Lembra que nós consideramos esse valor? A Bíblia incentiva a ter um bom nome para com Deus. E aí quem estabelece alvos nesse sentido, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, sabe o que vai acontecer? Olha Malaquias, o capítulo 3, o versículo 16. Está aqui o resultado. Ó. Se nós tomarmos boas decisões em nossas vidas, que nos ajudem a ter um bom nome perante Deus, diz Malaquias 3,16. Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo. E Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Você lembra que nós salientamos que as pessoas são esquecidas, né? A fama é passageira, lembra disso? Quem tem um bom nome perante Jeová jamais será esquecido. Ele anota o nosso nome no livro da vida. Sabe para quê? Para dar vida eterna para quem tem um bom nome para com ele. Ele não esquece. Quer ver? Vamos fazer um outro teste? Se eu perguntar aqui para vocês, quem foi que derrotou um leão, um urso e um gigante de quase 3 metros de altura? Olha lá, até a criançada sabe. Porque Jeová não esqueceu dele, é amigo de Jeová, é Davi. E se eu perguntar quem foi que saiu vivo da cova dos leões? Aí, já escutei. A gente se lembra, porque é amigo de Jeová. Está escrito na Bíblia, né? E certamente no livro da vida também.
Então, os que se empenham em ter um bom nome para com Deus jamais serão esquecidos. Nós vimos também que o mundo preza bastante a recreação excessiva. O povo de Jeová, aqueles que prezam valores espirituais, eles prezam viver segundo valores delineados por Deus, trabalhando em união com o povo dele. A gente gosta de trabalhar. Amanhã nós vamos no campo, né? Aqueles que são publicadores do reino. Se tiver uma reforma no Salão do Reino, você pode vir aqui que os irmãos vão estar fazendo. No espírito de amor, de união, como diz lá o Salmo número 133, como diz Colossenses, o capítulo 3, versículos 12 a 14. Num espírito de amor. Trabalham juntos, ombro a ombro. Então, diante desses valores da Bíblia, você conseguiu perceber a superioridade deles com relação aos valores do mundo? Ficou bem destacado, né? Os valores da Bíblia são muito superiores. Portanto, o que nós queremos fazer? Buscarmos coisas que trazem reais benefícios, que trazem benefícios eternos. É muito importante que nós encaremos as coisas de uma maneira espiritual, não física. A Bíblia faz esse destaque, né, do homem físico, do homem carnal e o homem espiritual. Que tipo de pessoa eu sou? A pessoa carnal, física, ela dá valor às coisas que dão satisfação temporária, imediata. Mas os que prezam valores espirituais pensam diferente. E serão abençoados por isso. Então, para a gente encerrar, vamos considerar juntos aqui 1 João, para ficar bem gravado aqui na nossa mente, né? Olha o que diz esse texto. Encaixa certinho relacionado ao nosso tema. 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler do 15 ao 17. Se você encontrou aí, diz assim, ó. Não amem nem o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Pega a sua escada aí. Quais são os seus alvos? Pega aí a sua escada. Aonde está apoiada a sua escada, os seus alvos? No mundo? Ele está escorregando, está rachado, vai cair. Quem estiver apoiado no mundo, está escrito aqui, ó, vai passar. Ou você está apoiando os seus alvos na organização de Jeová, na amizade, no amor leal de Jeová. Qual vai ser o resultado? Você vai alcançar os seus alvos. Você vai ser feliz. Eu e você, se nós fizermos isso. Portanto, se prezarmos os valores corretos em nossas vidas, podemos ter certeza que agora e por toda a eternidade vamos poder desfrutar de uma vida feliz e satisfatória. E tendo o privilégio maior de poder sentir cada dia o amor leal de Jeová em nossas vidas.